você quer saber como falar bem, mesmo sendo introvertido, aquele cara que fica mais de canto e não sabe falar muito? Bem, exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo, meu nome é Cássio. E cara, a primeira coisa é que você tem que fazer algo, já que você é um cara que repara mais nas coisas ao seu redor, você não é tão impulsivo, mas você pensa e consegue visualizar o ambiente e perceber que, pô, tem certas coisas que chamam a atenção naquela pessoa. Então é isso que você deve começar. Ou se for um assunto de prova, você deve começar estudando o que te causa interesse. Estudar algo que realmente chama a atenção naquela pessoa, naquele assunto. E começa a reparar nas pessoas ou nos assuntos que você lê. Você sempre vê, cara, é um relógio que me chamou a atenção naquela pessoa, é a história que ela estava contando. Então, se você for introvertido, você vai estar pensando mais ativamente no, no que aquela pessoa está conversando, por que eu quero falar com aquela pessoa. Você não vai ser tão impulsivo ao ponto de, cara, falar um bom dia, enrolar sobre uma conversa mó estranha. Você não vai conseguir fazer isso, mas você vai conseguir focar no corte de cabelo, em uma algo que você sabe que, cara, isso sim vai me deixar na frente das pessoas, porque eu percebi aquilo muito rápido. Então, o introvertido, ele percebe as coisas muito rápido, ele pensa muito rápido. Mas aí que tem um problema, porque como a gente está ativamente pensando, e provavelmente, se você veio nesse vídeo, não é porque você conseguiu falar bem da primeira vez. Então, cara, sempre tem aquele negócio de falhar primeiro. A gente falha muito e por causa de, tipo, a gente não querer falhar mais, a gente não começa ou não interage mais com as pessoas que a gente quer conversar ou com essas pessoas que a gente acha muito interessante. Claro, você pode pensar em uma mulher que é muito bonita e você quer falar com ela, mas o complicado de um introvertido é que ele repara tanto nos mínimos detalhes que quando ele começa a pensar, ele pensa que vai falar merda. Então, é aí que tá o problema. Porque você repara todos os sinais, tudo e mais um pouco, mas na hora de você iniciar, você não sabe o que fazer. E é nesses momentos que, cara, você não pode simplesmente, cara, eu tenho que ir lá e falar com ela, porque ou com a pessoa. Você tem que se lembrar que, cara, sempre vai ter um momento específico. Eu não tô falando de momentos certos, mas como você tá ativamente pensando, você sabe o momento que ela fica sozinha ou a pessoa está mais suscetível a conversar com você. Claro, eu estou torcendo louco, mas se você realmente for um observador do ambiente, tipo da pessoa que, dos assuntos, etc., você vai ver, cara, tem momentos que a pessoa com certeza só quer ficar com seus amigos. E vai ter momentos que, tipo, mesmo ela sendo introvertida, mesmo ela sendo do canto, ela vai querer conversar com todo mundo. Sempre vai ter esses momentos. E é nesses momentos que você deve iniciar a conversa. Sempre, cara, perceber, beleza, eu sou um cara muito introvertido, que fica na minha. E, e, e tipo, eu realmente não sei iniciar uma conversa. Mas você fica pensando, cara, quando aquela pessoa vai estar disponível para conversar e você aborda ela naquele momento. E como você vai abordar? Falando sobre esse acessório, fazendo uma pergunta aberta ou falando sobre aquilo. Se é uma pergunta aberta, se é uma pessoa
que você não conhece, cara, só fala sobre o acessório, sobre as coisas que você tava falando. Ou pensando que isso seriam boas coisas. Porque a pergunta aberta, ela faz a pessoa, pô, ele tá reparando em mim, não de uma forma muito estranha, como eu tava fazendo uns minutos atrás. Mas quando você faz uma pergunta aberta sobre algum acessório, tipo, digamos, eu vejo um cara de terno com um relógio muito bonito e simplesmente eu espero o momento certo, não tô em um supermercado, eu tô em um bar ou um lugar para socializar e chego nele. Cara, esse relógio aí, pô, como é que tu conseguiu? Claro, eu me apresento, enfim, eu dou um jeito de conseguir conversar com ele e falo, cara, me conta a história de como você conseguiu esse relógio. Por mais que exista aquele fato de, pô, o cara pode ser meio sem sal e me responder e não querer me responder, fugir, ainda tem a probabilidade daquele cara responder. E voltando na questão do erro, cara, talvez vai acontecer essa questão, então você tem que fazer a pergunta aberta para você realmente não se sentir tão mal quando as coisas saírem do controle, porque você está fazendo uma pergunta sincera de algo que você teve interesse, que te chamou a atenção e você queria saber mais sobre aquele corte de cabelo, sobre mais aquele assunto. E, e outra coisa, quando você faz uma pergunta aberta, você deixa as coisas mais vívidas e mais claras, porque normalmente quando você está em uma conversa, você não quer um diálogo realmente profundo, de questionamento, de reflexão. Você só quer falar aquilo que faz sentido com você. E se a pessoa concordar com você, a, a conversa continua de boa. Mas se a pessoa discordar, vocês começam a brigar, vocês começam a fazer muita coisa. E todo mundo é assim. Então, quando você deixa somente a pessoa falar e você faz certas perguntas ou aprofunda o conhecimento, a conversa, mas sem falar muito, deixando a pessoa falar, vai dar a impressão que, cara, você tá interessado naquela pessoa e quer saber mais sobre aquela pessoa. Ou seja, a conversa vai se desenrolar muito mais. Agora, partindo para a parte de, cara, como transformar isso em uma boa apresentação, a gente pode substituir essas perguntas abertas pelo que, cara, o que te causa interesse nessa apresentação ou nesse slide? Claro que, pô, slide, escola é muito chato e com certeza você vai ter que entregar em uma semana, mas, cara, sempre faz aquela reflexão. O que tá me interessando mais? E o que tá me... Se eu pegar essa parte do que tá mais me interessando, eu vou lá e coloco no chat GPT, eu faço alguma coisa para eu conseguir extrair o que eu preciso pro trabalho da escola ou pra apresentação, que tipo é essencial, é do roteiro, mas aquelas coisas que pô, me deu mais interesse, eu vou lá e coloco essas coisas, estudo elas. Eu faço a base para eu não me perder e eu saber o que eu vou falar naquela apresentação. E nas perguntas, gerando o interesse, eu vou complementando as partes que eu não sei. Tipo, você está estudando sobre estresse. Cara, você sabia que o estresse ele se adapta ao ambiente? Se você tiver mais interesse sobre esses assuntos do estresse, você pode ir lá e naquela parte que você diz, o estresse repara nos momentos quando
um barulho sai mais alto, algo acontece e aquilo te chama a atenção. Nesse momento você fica estressado, em vez de você, tipo, só agir, cara, só dizer, algo aconteceu, um motoqueiro passou na rua e eu fiquei bravo. Você vai conseguir explicar mais profundamente. Então, você consegue indo mais calmamente. Então, cara, quando você for iniciar uma conversa, pense que é uma apresentação. E quando você for iniciar uma apresentação, pense que é uma conversa, porque vai ficar mais fácil. E você também deve se lembrar que, cara, nessas duas situações, você que iniciou o interesse. Vamos fingir que você realmente iniciou o interesse, tá bom? E nessa questão, você está interessado no que as outras pessoas querem oferecer, porque você fez todo esse trabalho de organização, de pensamento, do que falar. E simples assim. Então, cara, você avistou um professor lá, ele. Você viu alguma pessoa que você queira conversar, seja uma mulher, seja alguém que te chamou a atenção. E você espera ela ficar naquele momento de conversar e você vai lá, começa a conversar com a pessoa, chega nela e fala sobre o que você estava reparando ou fala sobre um, algo no ambiente. Eu não vou saber dizer exatamente o que você deve fazer, mas é nessa hora que você tem que se virar, cara. Porque você tem todas as habilidades, um introvertido tem basicamente quase todas as habilidades para interagir. O único problema é que ele pensa demais, porque, cara, eu também sou introvertido. Eu não sei nada de comunicação, mas, cara, com certeza você observa pra caramba qualquer coisa que aconteça. E não só isso, você pensa tanto, mas tanto, que você não vê mais sentido naqueles pensamentos de tipo, você tá ouvindo um barulho muito grande, aí você pensa, pô, é um cachorro latindo, pô, você começa a reclamar pelo aquele cachorro, mas como é um barulho, e você começa, pô, não. Por você pensar demais, você começa a ver o outro lado. Então, cara, se você já encontrou essa pessoa, vai lá e arrisca, seja pelo acessório, seja pelo que for. E saiba que pode dar errado? Pode, mas pelo menos você tentou. E caso exista momentos de silêncio, até porque vai existir silêncio em grande parte, não fique preocupado. Pense melhor nas questões, deixe a pessoa falar, porque, beleza, você pode ficar 5 minutos de puro silêncio, mas pelo menos você tá esperando a pessoa falar, você tá entendendo por que aquela pessoa tá em silêncio. E também isso faz parte de tipo, cara, a conversa não é simplesmente você abrir a boca, gesticular, falar coisas que a pessoa quer ouvir, deixar ela falar pra caramba, fazer as perguntas certas, gerar interesse, aprofundar mais a conversa. É também você olhar no olho, você fazer coisas que aquela pessoa, cara, realmente eu te veria como alguém que eu poderia conversar mais, como um amigo, não sendo aquela pessoa grossa, que, que só quer conversar com aquela pessoa, mas você sabe que, tipo, é mais pra validar ela mesma do que uma conversa realmente. Então é isso. E por onde você pode começar, cara?
tem várias formas, mas o que é importante é você fazer anotações sobre você e o ambiente. Não é somente o ambiente que você vê aquela pessoa, se for alguém que você gosta ou algo desse tipo, mas fazer observações que, pô, por que eu achei aquele corte interessante na garota que eu gosto? Tudo bem, você pode focar ali na parte que ela é bonita e tudo mais, mas foque no porquê você acha isso tão interessante, sem deixar a coisa mais 18. Mas, cara, o que é que tá acontecendo? Porque eu tô focando nessa pessoa e não em outras coisas. E você vai descobrindo mais sobre você. E, pô, você teve uma dúvida sobre aquele assunto que você estava pensando sobre aquilo. Por exemplo, você estava estudando é, algo parecido como algum assunto de matemática e aquela pessoa que você teve interesse de querer iniciar uma conversa parecia estudar pra caramba, ela tirava boas notas em matemática e você teve uma dúvida. Só que em vez de você usar o chat GPT, qualquer coisa que poderia te ajudar, ia te saciar a dúvida, mas não ia gerar a interação que você queria, em vez de você fazer isso, você vai lá e conversa com a pessoa. Porque, cara, sim, você pode dar muito errado e só você lembrar daquilo. Porque, cara, se você perguntar pra qualquer pessoa que você fez uma coisa dessa, cara, dificilmente ela vai se lembrar. E se ela lembrar, é tipo, eu me lembrei que tu perguntou umas coisas, mas nem não tava nem aí, pô. Tava pensando na morena, tá ligado? A pessoa que você perguntar isso, ela simplesmente não vai ligar pra você, porque ela tá mais preocupada com a sua vida. Então, cara, em vez de pesquisar, conversa com aquela pessoa e não fica tão forçado a conversar. Cara, só tenta iniciar, cara, chegar nessa pessoa que tem mais conhecimento que você em matemática e falar, pô, eu tava em dúvida nessa questão. Você pode me ajudar? E você tenta desenrolar daí, porque sempre vai ser um mistério toda conversa que você iniciar. E quanto mais você tiver ciente que, cara, vai ser difícil, você vai ter que ser o Sherlock Holmes em 3 segundos, sempre, e ter que conciliar, você vai começar a ficar mais tranquilo e conversar com todo mundo, porque no final das contas, cara, introvertido, extrovertido, pode são coisas diferentes, mas sempre vai ter um momento que a gente fica mais extrovertido ou mais introvertido. E, sendo bem sincero, cara, todo mundo consegue conversar e apresentar bem. O que você precisa fazer é, cara, pensar como isso fosse uma conversa e focar no que mais gera interesse, a- es- estudar pra caramba o que te gera interesse naquela pessoa, sabe, aprofundar mais seu gosto e por que você gosta tanto daquela coisa. E entender mais um pouco sobre você. E entendendo mais um pouco de você, você pode priorizar o jeito de falar, uma roupa que te deixa mais confortável. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E é isso. Até a próxima.